Olá, tudo bem? Sou o professor Edson Quagliotto, professor da instituição Sensupeg, e hoje eu vou trazer para vocês uma palestra sobre fundamentos das neurociências. Como que o nosso cérebro aprende? Para começarmos esse estudo, eu sempre gosto de comentar, primeiramente, sobre a neuroplasticidade. O que seria uma neuroplasticidade? A gente escuta muito falar em neuroplasticidade, mas o que seria a neuroplasticidade? Então, a neuroplasticidade é a capacidade que o sistema nervoso central, ou seja, o nosso cérebro, de ser influenciado pelo ambiente. Então, à medida que ele é influenciado pelo ambiente, ele consegue modificar as suas estruturas internas. Para ele modificar as suas estruturas internas, ele inicia pela base molecular, toda a parte que envolve enzimas, parte genética, processamento genético, celular, a partir da mudança das estruturas das células, de dendritos, de axônios, de botões terminais pré-sinápticos, neurotransmissores, assim como receptores, nós passamos por circuitos e redes que formam essas estruturas, e essas redes, elas podem ser modificadas pelo ambiente via transpessoal, que é através do ensinamento, ou multipessoal. Bom, para o nosso sistema nervoso ter uma boa qualidade de aprendizado, ele precisa, primeiramente, ter uma ótima fonte energética. Esse artigo aqui é um artigo que mostra, ele fala sobre energia, entropia e tunelamento quântico de prótons e elétrons em mitocôndrias cerebrais, relacionados com o comprometimento mitocondrial em doenças do sistema nervoso central humano, relacionados ao envelhecimento e medidas terapêuticas. É interessante esse artigo porque ele traz justamente os nutrientes que são mais importantes para a manutenção do nosso sistema nervoso central, que o nosso sistema nervoso central mais usa para ele se manter ativo. A gente sabe que o sistema nervoso central, ele é o centro de todas as informações que são controladas no nosso corpo, desde a parte própria do sistema nervoso central, com partes orgânicas. Então, é óbvio, né, que para isso, para o nosso sistema nervoso central ter uma capacidade boa de aprendizado, ele precisa de nutrientes básicos, que são essenciais para isso, que são o oxigênio e a glicose. Esses dois substratos energéticos, que ocupam de 2 a 3% do peso corporal, eles consomem, o cérebro adulto, né, que consome uma quantidade desproporcional de substrato energético, que são de 2 a 3% do seu peso corporal, consome, então, uma média de 20 a 25% total da glicose e do oxigênio. Bom, isso pode chegar a um valor maior, né? Pode chegar até 30, 35%, dependendo das condições metabólicas do nosso sistema nervoso central. O oxigênio, nós sabemos que ele adentra via sistema pulmonar, e lá ocorre a troca, a hematose, e esse oxigênio, então, ele fica disponível para se ligar nas hemácias e ser transportado através da corrente sanguínea para o sistema nervoso central, via artérias, que a gente pode ver aqui na imagem ao lado. Essas artérias são as artérias principais que são responsáveis por levar esse oxigênio
ao sistema nervoso central. Então, esse oxigênio, assim como também nós temos a glicose. A glicose é uma substância que ela é retirada de moléculas da síntese dos carboidratos. Então, nós nos alimentamos de carboidratos, de lipídios, de proteínas. Esse nosso alimento diário faz com que nós conseguimos retirar esses substratos energéticos, no caso a glicose, dos carboidratos, e que essa glicose, então, ela, após uma alimentação, uma refeição, questão de 20 a 25, até 30 minutos, já está disponível em forma de glicose na corrente sanguínea. E essa glicose também é transportada através do sangue, diretamente para o sistema nervoso central. Quem faz esse transporte, a gente já sabe que é através das hemácias, que são as células vermelhas que fazem esse transporte. Mas quem faz o bombeamento desse processo todo é o nosso coração. Então, portanto, não importa, né, se eu tenho um sistema nervoso central em perfeitas condições, se eu não tiver as partes orgânicas em bom estado, como, por exemplo, um coração com uma insuficiência cardíaca, um pulmão com uma insuficiência respiratória ou com uma efizema pulmonar, assim como um fígado que está com alguma alteração, né, estrutural interna e química, assim como o sistema gastrointestinal ou até mesmo o próprio funcionamento renal. Então, nós precisamos não só manter o encéfalo em perfeitas condições de funcionamento, mas também nós precisamos manter a nossa parte orgânica em boa atividade, em boas condições, para que, com isso, eu possa fornecer esses substratos energéticos para o sistema nervoso central, para manter ele em bom funcionamento para a aquisição da nossa aprendizagem. Se nós analisarmos o nosso sistema nervoso central, ele é formado, então, por um número de células. Células que estão distribuídas em toda essa estrutura encefálica, e essa estrutura encefálica formada, então, por regiões corticais, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, regiões do cerebelo. Todo esse conjunto, ele contém, então, células. Essas células, elas têm características semelhantes a qualquer outra célula que nós temos no nosso corpo. Mas a única situação delas, no sistema nervoso central, é que elas apresentam morfologias diferentes. Umas são em forma de estrelas, outras são mais em formas de pirâmides. Então, existe várias morfologias, algumas em formas de cesto. E essas células, com características semelhantes às demais células do nosso corpo, elas apresentam, no entanto, um padrão de desenvolvimento diferenciado, ou seja, elas sofrem um período de desenvolvimento, de neurogênese, e posteriormente essas células, elas não se multiplicam mais, portanto, elas não sofrem mitose, semelhante a um tecido da nossa pele, por exemplo, uma célula da nossa pele, que nós, quando nós temos um corte, a gente sabe que o corte, ele, em questão de 3 ou 4 semanas, ele cicatriza, porque as células se multiplicaram, porque as células sofreram uma mitose, nesse caso. Já no sistema nervoso central não acontece isso. Não acontece essa multiplicação celular. A única coisa que acontece são neurogênese, e essas neurogênese, elas estão presentes apenas em 2 locais específicos do sistema nervoso central. Um deles é o hipocampo. O que seria o hipocampo? O hipocampo
É uma estrutura localizada no lóbulo temporal, bilateralmente, aonde ocorre o processamento bioquímico para a consolidação das nossas memórias, assim como para a evocação das nossas memórias. E essas células, nós temos um número de células que são uma média de 86 bilhões de neurônios. É um número bastante grande, se nós formos analisar, né? Uma célula, única célula, ela pode, no período do 0 até os 3 anos, ela apresenta mais ou menos em torno de 3 a 5 mil conexões sinápticas. Mas, conforme nós vamos desenvolvendo, nós vamos aprendendo informações novas, é óbvio que esse mesmo neurônio, que tinha uma média de 3 a 5 mil conexões sinápticas, ele chega na fase adulta com uma média de 30 a 45 mil conexões sinápticas. Esse mesmo neurônio. Então, esse artigo aqui mostra que se nós, por exemplo, pegarmos 86 bilhões de neurônios que nós temos no sistema nervoso central e multiplicarmos por uma média de 30 mil sinapses por neurônio, nós vamos ter 2,6 quatrilhões de circuitos formados. E esses circuitos, eles são responsáveis pelo funcionamento da estrutura e pela realização dos nossos comportamentos. Mas tem um detalhe: se nós temos 86 bilhões de neurônios e esses neurônios não sofrem mitose, portanto, nós temos, durante a nossa vida, uma média de perda neuronal, assim como nós perdemos cabelo, como nós descamamos a pele, nós também temos uma perda de neurônios diariamente. Essa média está entre 100 mil. Isso em situações fisiológicas. É uma situação fisiológica nossa, do próprio organismo. Então, todos os dias, nós perdemos uma média de 100 mil neurônios. Se eu perder 100 mil todos os dias, eu vou chegar numa idade, no momento do envelhecimento, com um número reduzido de neurônios. Isso é uma coisa natural, né? E a gente observa, né, que o idoso, ele geralmente tem uma perda de funções cognitivas, funções motoras, sensoriais, e o aparecimento, então, de transtornos como depressão, ansiedade, transtornos bipolares e assim sucessivamente. Isso é normal, porque ele veio, durante a vida toda, perdendo uma média de 100 mil. Mas esses neurônios que permaneceram ali, eles têm a possibilidade, né, dependendo da qualidade de vida de cada um e dependendo da estimulação, elas fazem sinapses. Então, essas sinapses, elas acabam tendo uma neuroplasticidade, conforme a situação de cada indivíduo. E essa plasticidade vai fazer com que esse neurônio compense aqueles neurônios que foram perdidos. Mas essa perda fisiológica, ela já não acontece numa situação onde o indivíduo tem um transtorno, uma síndrome, uma dependência química ou algum problema vascular, cardíaco, hepático, renal, pulmonar. Nesse caso, nós vamos ter uma perda maior de neurônios. Lembrando que esses órgãos, eles são responsáveis por levar os substratos energéticos para nosso sistema nervoso central. Então, se o caso, o não funcionamento adequado de algum órgão desses, compromete também o sistema nervoso central concomitantemente. Isso traz algumas alterações que podem chegar
há uma perda neuronal de 200, 250, até 300 mil neurônios diários. E é óbvio, se a pessoa teria uma tendência de ter uma demência progressiva lá pelos seus 80 anos de idade, essa demência, claro que vai estar antecipada, vai estar mais precoce no seu organismo. Bom, esse artigo aqui, ele mostra que as células que estão presentes no nosso sistema nervoso central, como eu falei, elas têm diferentes morfologias, algumas em forma de estrela, outras em forma de pirâmide, outras em formas de cesto. E essas células estão distribuídas, então, em todo o sistema nervoso central. E se nós pegarmos cada uma dessas células aqui, e nós observarmos os detalhes, a gente pode observar que ela tem um corpo e tem os dendritos ao seu lado, que são esses prolongamentos. Se nós olharmos com detalhes esses prolongamentos, que são os dendritos, nós vamos observar que esses dendritos apresentam espinhos dendríticos. Esses espinhos, esses artefatos que vocês estão observando aqui na parte inferior da tela, do lado esquerdo. Então, nós podemos observar que esses espinhos dendríticos, eles são totalmente flexíveis e totalmente maleáveis, ou seja, eles, assim como eles surgem de uma hora para outra, eles também podem desaparecer de uma hora para outra, eles podem modificar, eles podem se conectar, pode acontecer muitas coisas em questão de horas. E essas mudanças nesses espinhos dendríticos é que vão influenciar o crescimento do dendrito, e isso que vai nos dar a forma plástica do sistema nervoso central, como a gente consegue observar aqui do lado direito inferior da tela. Nós começamos com os prolongamentos dos dendritos, esses dendritos vão formando conexões entre as células vizinhas, nas adjacências, isso vão formando redes, essas redes vão formando circuitos, esses circuitos vão dando funções, e essas funções vão dando o seu produto final, o comportamento. Cada espinho dendrítico desses, nós temos uma sinapse que acontece ali. A sinapse, o que é a sinapse? Bom, o neurônio, a gente sabe que o neurônio, quando ele recebe uma informação, ele processa essa informação no seu corpo, e essa informação, quando ela é passada para outro neurônio, ela é uma informação elétrica, que ela é transmitida eletricamente de um neurônio para o outro. Mas quando ela chega no terminal pré-sináptico, para ela poder transmitir essa informação para um outro neurônio ou para uma outra estrutura, ele deixa de ser químico e entra numa função, ele deixa de ser elétrico e entra numa função química. E na função química, nós vamos ter esses botões aqui. Esses botões, eles apresentam no seu interior vesículas sinápticas contendo neurotransmissores químicos, como, por exemplo, neurotransmissores excitatórios, como o glutamato, neurotransmissores inibitórios, como o GABA, ácido gama-aminobutírico, assim como a serotonina, dopamina, noradrenalina, e assim sucessivamente nós vamos encontrar em diferentes tipos de neurônios, diferentes substâncias químicas que estão ali presentes. E essas substâncias químicas, no momento que ocorre o potencial de ação, essas substâncias químicas são liberadas na fenda sináptica, e essas substâncias químicas vão atingir os seus respectivos receptores da célula seguinte. Esses receptores, eles recebem a informação
que veio desse neurônio. E aí ocorre uma consequência de eventos bioquímicos no interior da célula pós-sináptica, para essa informação continuar sendo passada para outros circuitos, para outras redes neuronais. Isso a gente pode observar, que eu estou demonstrando aqui apenas uma estrutura sináptica, mas vocês imaginam que isso acontece em toda a estrutura, toda a circuitaria neuronal, sendo que um neurônio ele apresenta uma média de 30 a 45 mil conexões sinápticas. Então, vocês imaginam que nós temos uma média de 30 a 45 mil desses botões aqui por célula. Por isso que dá o equivalente a 2,6 quatrilhões de botões sinápticos que estão liberando substâncias químicas, formando, então, redes e circuitos neuronais. Bom, se nós observarmos e fizermos um corte no encéfalo, aqui a gente pode ver um encéfalo, a gente observa que ele é supervascularizado, ele tem uma grande concentração, uma grande distribuição de vasos sanguíneos, e aqui a parte anterior, aqui a parte posterior do encéfalo. Se nós fizermos um corte para visualizarmos o que tem de interessante na parte interna do encéfalo, nós vamos encontrar essa situação aqui, que são diferenças de cores. Nas extremidades do encéfalo, nós podemos observar que nós temos uma coloração mais cinza. E na parte mais interna, parte mais do meio, nós vamos encontrar essa coloração branca. E realmente, aqui nós temos a substância cinzenta e a substância branca. Então, nós vamos encontrar isso em várias camadas no interior do sistema nervoso central. Aqui do lado esquerdo superior da tela, nós podemos ver os neurônios. Essas são as células que estão amplamente distribuídas em toda a região encefálica. Nós podemos ver que essa imagem ela só é possível com o auxílio de uma microscopia eletrônica. E aqui, então, a gente consegue ver que o neurônio, ele tem, todos eles, um corpo, que é essas bolinhas pretas, mais escuras que vocês estão vendo aqui. Essas bolinhas é o corpo do neurônio. É ali onde acontece todo o processamento bioquímico, toda a atividade metabólica. E ali é onde que entra aqueles substratos energéticos, como a glicose, como o oxigênio. Lateralmente a esse corpo, nós temos os dendritos, que são esses prolongamentos que vocês estão observando aqui. E na sequência, nós vamos ter, então, o axônio, que são as caudas dos neurônios. As caudas, elas podem ter uma média de 0,3 milímetros, como a gente pode observar aqui no primeiro neurônio, do lado esquerdo. Ele tem um axônio, ou seja, uma cauda bem curtinha, assim como também nós podemos ter caudas que chegam até 1 metro de comprimento, como, por exemplo, o neurônio, que está localizado na região motora, ele tem o seu corpo localizado aqui na região da substância cinzenta motora, e ele vai ter o prolongamento axonal que vai descer para ser responsável pelo comando dos membros superiores e membros inferiores. Mas essa cauda, ela funciona como se fosse um fio de luz. O fio de luz, ele tem o fio de cobre interno e por fora tem uma capa revestindo esse fio de cobre, para a gente não levar choque, para a gente não entrar em contato diretamente com o fio de cobre. A mesma coisa funciona o axônio. O axônio, ele tem o próprio axônio, que é onde passa a corrente elétrica, que vai levar a corrente elétrica para uma outra
estrutura, e dessa forma ele também tem uma bainha que reveste o axônio. E essa bainha nós chamamos de bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela é formada por gordura. E nós sabemos que a gordura ela é branca. Então, ela é formada por esse tecido adiposo. Então, trazendo essa imagem para o interior da estrutura nervosa, nós podemos observar que na substância cinzenta, que fica localizado em todo o sistema nervoso central, nas adjacências, nós temos aglomerações de corpos de neurônios, somente do corpo do neurônio, somente essa bolinha preta, estão localizados na substância cinzenta. Tá? E na substância branca, nós temos um aglomerado, um feixe de axônios que estão distribuídos em toda a região do sistema nervoso central. E vocês viram que esse feixe de axônios, essas caudas, elas são revestidas com a bainha de mielina, por isso que nós temos a substância branca. Então, dessa forma, nós vamos ter um aglomerado de feixes de axônios. Portanto, se, por exemplo, eu pegar aqui um aglomerado de corpos de neurônios, das bolinhas escuras, uma média de 100 mil neurônios, e esses neurônios são responsáveis por produzir uma determinada informação, e essa informação ela tem que ser enviada, digamos, para uma região do córtex motor, ou para o cerebelo, ou para a região occipital, ou seja lá para onde for, essa informação que é produzida por esses 100 mil neurônios, por esse aglomerado desses neurônios, vão ser transmitidos via axônio, via substância branca, para chegar nos seus respectivos alvos, nos seus respectivos locais, aonde lá vai ter receptores específicos para aquele neurotransmissor, aonde essa informação, então, vai ser processada naquele local. Vai ser transmitida, vai ser levada, e assim sucessivamente. E assim vão se formando as redes neuronais, que se comunicam de um lado com o outro, formando, por exemplo, um grande feixe de axônios que nós temos dividindo aqui, se comunicando entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, que é o corpo caloso. Bom, mas o que seria, estudando, obviamente, esses neurônios, o que seria uma neuroplasticidade? A gente já viu lá um conceito bem básico dele, né, que é a capacidade do sistema nervoso central ser influenciado pelo ambiente. Mas, na verdade, o que é influenciado realmente pelo ambiente são os neurônios. Os neurônios é que sofrem a plasticidade. E quem descobriu isso foi esse famoso pesquisador, o Eric Kandel. Famoso, ele que conseguiu ter a investigação através desse artigo aqui, esse artigo aqui mostra a pesquisa que ele realizou com a aplísia, que é esse molusco que vocês estão vendo aqui na parte superior esquerda da tela. Então, esse molusco, ele estudou ele para ver a circuitaria que esse invertebrado apresentava. E ele analisou com um borrifo, a gente pode ver aqui o borrifo de água, num sifão desse animal. O sifão é essa estrutura que ele apresenta, que é em forma de uma estrutura que ela tem uma sensibilidade, ela funciona como se fosse um respiro. Então, no momento que ele borrifou com um jato de água nesse sifão, o que aconteceu?
estimulou os neurônios sensitivos dessa estrutura. Esses neurônios sensitivos emitiram um potencial de ação, potencial elétrico via axônio. Agora vocês já sabem o que é um axônio. E até chegar na atividade, na ativação de um neurônio motor. Essa transmissão sensorial para um neurônio motor fez com que o sifão se contraísse, se fechasse. Então, ele identificou que a partir do momento, né, que fosse injetado esse borrifo de água, o neurônio sensitivo já comunicava o neurônio motor e esse neurônio motor contraía isso. É uma circuitaria bem simples. Mas ele, na sequência, ele continuou borrifando água nesse sifão. E, óbvio, o animal, ele observou que isso era apenas água, que não tinha nem uma característica tóxica e nociva para o animal e que não trazia influência nenhuma. Então, quando ele observou isso ao próprio animal, o próprio molusco, que a água não tinha efeito nocivo e nem tóxico, ele continuou estimulando a via sensorial, mas a via sensorial não estimulou a via motora. Portanto, o sifão continuou do mesmo jeito que ele se encontrava anteriormente. Não teve movimento nenhum. Então, o potencial de ação não aconteceu na célula seguinte, ou seja, na célula motora. Isso significa que o animal, ele habituou, ou seja, isso nós chamamos de habituação. É um conceito que nós damos para uma situação, como, por exemplo, quando nós estamos sentados e estudando, ou lendo, ou escrevendo, ou no escritório, e nós estamos com o ar-condicionado ligado. No momento que eu ligar o ar-condicionado, eu vou escutar o barulho do ar-condicionado. Mas, na sequência, aquele ar-condicionado, ele vai ser esquecido, ele vai ser habituado. Tá? Não vou estar prestando atenção naquela estrutura fazendo barulho. A não ser que alguém fosse ali e aumentasse, ou diminuísse, ou desligasse. Aí sim eu ia voltar a receber o estímulo referente àquele aparelho. Mas caso contrário, eu ia ignorar, ele podia ficar ligado o dia inteiro, que eu ia ignorá-lo completamente. Então, isso é uma situação de habituação. Tá? É uma neuroplasticidade simples, completamente simples. Mas, e no nosso sistema nervoso central, como que acontece essa neuroplasticidade? Essa neuroplasticidade, ela é extremamente importante, porque é dela que nós conseguimos ter realmente o aprendizado. Então, aqui nós conseguimos analisar imagens de ressonância magnética em vários cortes. Esse primeiro corte aqui que vocês estão visualizando é um corte coronal. Esse outro corte é um corte transversal. E esse último corte aqui é um corte sagital. Eu trouxe esses três diferentes cortes porque é exatamente nesses três diferentes cortes que nós conseguimos localizar a região temporal, que é essa região aqui, bilateralmente. Então, aqui tem o córtex frontal, e aqui nós temos a região do lobo temporal, tá? Direito e esquerdo. Aqui também nós conseguimos localizar as áreas temporais. E aqui também. Então, nessas estruturas do lóbulo temporal,
Bem na sua parte medial, nós temos uma estrutura importantíssima ali, conhecida como hipocampo. E é justamente nessa estrutura hipocampal, que ela fica localizada bilateralmente, é a estrutura onde acontece todo o processamento bioquímico para a consolidação das nossas memórias. Ou seja, as memórias que ficam numa área provisória, elas são retiradas daquela área provisória, passam por essa estrutura e elas serão armazenadas definitivamente. Então, sai de uma área provisória para uma área definitiva. Mas, para isso, é necessário passar por essa região chamada hipocampo, porque é ali onde tem todo um processamento bioquímico que acontece ali. Então, aqui a gente consegue ver a estrutura do hipocampo, bem na pontinha da flecha aqui. Aqui também nós conseguimos visualizar, bem na pontinha da flecha, o hipocampo. Claro que são dos dois lados, é bilateral. E aqui também a gente consegue visualizar o hipocampo, tá? Sempre localizado na região temporal. Se nós fizermos um corte da região do hipocampo, o que nós vamos encontrar ali na parte interna? Nós vamos encontrar essa estrutura aqui, em maior aumento. E aqui nós vamos ter várias regiões com diferentes nomenclaturas, como giro denteado, como áreas CA3, como áreas CA1. E essas áreas, elas são localizadas nessa estrutura do hipocampo. E aqui dentro nós temos diferentes tipos de células neuronais, e essas células, elas têm o corpo localizado nessas estruturas e que emitem os axônios para se conectar a outras regiões. Então, a gente pode observar que quando nós temos uma informação que nós aprendemos, uma informação nova, essa informação, primeiramente, ela vai ficar armazenada numa área temporária, numa área provisória, que é as regiões corticais, diferentes áreas corticais. Após período noturno, que é onde acontece a consolidação das nossas memórias, essa informação ela vai ser enviada por essas vias, para passar por essas células no interior do hipocampo. Então, aqui no interior do hipocampo, nós vamos ter uma via direta, que vai atingir células da área CA1 do hipocampo, assim como também nós podemos ter áreas indiretas, que vão passar pelo giro denteado, área CA3, CA1. E ali vai ocorrer todo um processamento bioquímico entre essas células, e após essa situação, vai ser enviada para as regiões corticais, para essas informações que eu aprendi durante o dia serem armazenadas definitivamente em áreas específicas do córtex. Então, todas essas vias que vocês estão visualizando aqui são axônios. Agora, você sabe o que são os axônios, que estão localizados lá na substância branca. Então, aqui dentro do hipocampo, que é essa região localizada no lóbulo temporal, nós temos essa substância branca. E essa substância branca, então, vai levar informação para fazer sinapses com neurônios localizados aqui na região do giro denteado, através de fibras musgosas. Essas fibras, posteriormente, vão enviar axônios, que vão emitir sinapses excitatórias,
com a liberação do neurotransmissor glutamatérgico, que vai entrar em contato com a região CA3, posteriormente a região CA1, e aí sim essa informação vai ser armazenada definitivamente. Mas sempre ela tem que passar por essa região chamada de hipocampo. Bom, para acontecer esse processamento, precisa ocorrer uma alteração na expressão gênica. Então, a gente já viu, né, que nós temos o potencial de ação, que ele é elétrico, que ele é transmitido via axônio, mas quando ele chega no terminal desse axônio, ele se torna químico, para ele se comunicar, por exemplo, de uma comunicação entre a área CA3 com a área CA1. Então, a área CA3, como a gente viu aqui, ela emite uma corrente elétrica via axônios. Quando ela chega aqui, ela libera substâncias químicas para se comunicar com os neurônios do CA1. Então, isso tem uma liberação do neurotransmissor, no caso aqui, um neurotransmissor excitatório chamado de glutamato, neurotransmissor excitatório. Então, quando acontece essa liberação de substância química e ativa o seu receptor, na célula seguinte, ela vai levar, então, essa informação até o corpo do neurônio, até o corpo, lá onde tem o corpo, parte da substância cinzenta, o corpo do neurônio. E aqui no corpo do neurônio, vai entrar diretamente na área do DNA da célula. A gente sabe que toda célula tem o seu DNA internamente, seu código genético. E ali, então, vai ter uma alteração na expressão gênica, onde ela vai expressar uma mudança na produção de neurotransmissores, ou de substâncias químicas, ou de enzimas, ou de proteínas, e assim sucessivamente. E aí, o que vai acontecer com essa alteração na expressão gênica? Vai fortalecer a sinapse. Assim como ela pode fortalecer, ela também pode enfraquecer, mas o mais óbvio é que ela fortaleça essa sinapse, aumente a sua atividade em relação à concentração de neurotransmissores e ao aumento do número de receptores, aumento da formação de um novo espinho dendrítico, como a gente viu aqui nas células anteriormente, que elas são formadas por espinhos dendríticos. Então, nesse caso, como há um fortalecimento, nós podemos ter um aumento da formação de espinhos dendríticos. E isso é uma plasticidade que está acontecendo. Isso é uma mudança estrutural, química, funcional e comportamental posterior. Bom, até o momento a gente já entendeu como que acontece esse processo todo. Mas, lá no sistema nervoso central, especificamente no hipocampo, a neuroplasticidade, ela é chamada de longa duração. Nós temos uma neuroplasticidade de longa duração. O que acontece realmente com essas células para que as nossas memórias sejam consolidadas, as nossas informações, o nosso aprendizado seja definitivamente armazenado, saia da região provisória para entrar numa região definitiva. Então, a gente já viu que tem uma modificação da expressão gênica. Vamos entender o que acontece na circuitaria do hipocampo, que essa neuroplasticidade de longa duração, que tem uma duração maior, juntamente com a modificação da expressão gênica, nós chamamos isto de
LTP e LTD, ou seja, potenciação de longa duração e depressão de longa duração. Tanto a LTP como a LTD, elas acontecem em algumas regiões do sistema nervoso central, especificamente no hipocampo, e também em regiões do cerebelo, que são regiões importantes para o nosso aprendizado, para a nossa aquisição de informações novas, que é aonde acontece todo aquele processamento que a gente viu. Então, a gente tem aqui, ó, o sistema nervoso central, e a gente consegue ver a visualização do lóbulo temporal, e na parte interna do lóbulo temporal, aqui, e bem esquemático, mostrando, então, o hipocampo, que nós temos o hipocampo, vocês conseguem ver o hipocampo aqui. Esse hipocampo, vocês já sabem que ele é localizado bilateralmente. Então, o que acontece quando nós aprendemos uma informação nova? Essa informação, ela primeiramente vai ser armazenada na região parietal, no córtex pré-frontal, nas regiões temporais, nas regiões occipitais, vão ficar provisoriamente aqui na região cortical, em diferentes áreas corticais. Posteriormente, essa informação, principalmente durante a noite, que é onde acontece a consolidação da nossa memória, onde acontece as fases do sono, a liberação de hormônios, como a melatonina, nós vamos, então, nesse momento, ter todo o processo bioquímico que vai acontecer no hipocampo, e essa informação que estava nas áreas do neocórtex, provisoriamente, vão passar agora para as regiões do hipocampo, regiões do córtex peririnal, que são áreas específicas do hipocampo, e as regiões do giro parahipocampal. Com isso, essa informação ela vai dar entrada, então, no córtex do hipocampo, chamado córtex etorrinal, que aqui a gente consegue ver ele. E a partir do córtex etorrinal, então, essa informação que estava lá na área provisória, ela vai tomar duas vias, ela vai seguir duas vias. Uma via chamada de via direta, onde essa via direta, a informação vai ser transmitida pelo axônio. Esse axônio aqui, ele vai ter no seu terminal pré-sináptico a liberação de um neurotransmissor excitatório, que é o glutamato, que vai atingir um dendrito da célula CA1 do hipocampo, a célula piramidal CA1 do hipocampo. Essa é uma via direta, mas também pode ter uma via trissináptica, onde a informação que vai sair lá das regiões corticais vai ser transmitido via axônio, vai ser transmitida via axônio, chegando no terminal pré-sináptico de uma região do hipocampo chamado giro denteado, vai estimular o dendrito através de uma sinapse glutamatérgica, as células granulares dessa região do giro denteado do hipocampo. Essa informação, ela vai seguir pelo corpo e vai ser transmitida novamente por fibras musgosas, que são fibras axonais, que vão fazer sinapses, liberando o neurotransmissor excitatório, o glutamato, num dendrito de uma região do hipocampo chamado CA3. Essa informação que chegou aqui, na região CA3, vai ser enviada via axônio, através das vias colaterais de Schaeffer, que nós chamamos esses axônios,
e também vão fazer sinapses, vão liberar substância química, aqui no caso, no terminal pré-sináptico, o glutamato, que vai fazer sinapses com a célula, ou seja, com o dendrito pós-sináptico da célula CA1 do hipocampo. E a partir daqui, então, essa informação, que já foi processada por todo o hipocampo, agora vai voltar para as regiões parietais, frontais e temporais para serem armazenadas definitivamente. Então, cada uma com a sua respectiva localização, como, por exemplo, informações cognitivas vão para as áreas executivas, informações motoras vão para áreas motoras, visuais vão para as áreas visuais e assim sucessivamente. Então, esse é o caminho que acontece no interior do hipocampo, totalmente via transmissão de informações de uma região para outra, ativando via neurotransmissor excitatório. Bom, como que acontece essa LTP? E o que seria essa LTP? A LTP, na verdade, são fenômenos eletrofisiológicos que acontecem nessa estrutura interna do hipocampo. Então, tudo isso que vocês viram aqui são eventos chamados de fenômenos eletrofisiológicos que estão acontecendo aqui para que a nossa memória, para que o nosso aprendizado consiga ser armazenado, consiga ser especificamente colocado em regiões permanentes. Então, o primeiro evento que acontece aqui no hipocampo, nós chamamos de LTP. LTP significa potenciação de longa duração, pela sigla LTP mesmo. Então, como vocês viram, né, a informação ela pode pegar uma via direta, como ela pode pegar uma via indireta. Então, você sabe que todo o meu aprendizado, ele está, primeiramente, numa região temporária. Para ele ir para a região definitiva, ele vai ter que passar pelo hipocampo. Passando pelo hipocampo, ele vai passar via axônio, essa informação vai ser enviada via axônio, vai entrar pelo córtex entorrinal, que vai estimular via sinapse glutamatérgica um neurônio da região denteada, chamada de células granulares. Essas células granulares receberam a informação, vão levar essa informação para a região CA3, aonde também vai acontecer uma sinapse, uma liberação do neurotransmissor glutamatérgico no dendrito das regiões do CA3. Essa informação vai ser processada na região CA3 e vai ser enviada via fibras colaterais de Schaeffer para o dendrito neuronal da região CA1. Então, todo esse circuito, a gente está falando esquematicamente representando uma sinapse só aqui, né? um neurônio fazendo uma sinapse com outro neurônio. Mas vocês imaginam que isso acontece com milhares de sinapses ao mesmo tempo, lá no hipocampo. Tá? Aqui é uma demonstração esquemática de como acontece isso, mas vocês não pensam que vai acontecer isso em um neurônio de cada vez. Isso são milhares de redes neuronais que são ativados, que passam por esse circuito aqui. Tá? Então, se eu pegar esse circuito aqui, ó, eu vou pegar a região CA3 para a região CA1, que é o que está representado aqui. Ó. Peguei o neurônio piramidal da área CA3 do hipocampo, o axônio aqui, que são as fibras colaterais de Schaeffer, e aqui, então, eu tenho o neurônio CA1 do hipocampo.
A informação, vocês sabem que ela vai ser levada do CA3 para o CA1. Então, aqui vai ter um potencial de ação, potencial elétrico. Esse potencial elétrico chegou aqui no terminal pré-sináptico. Esse terminal pré-sináptico, então, vai ter a liberação do neurotransmissor excitatório, o glutamato, que vai atingir um dendrito da região do neurônio da região CA1 do hipocampo. E aqui nós fizemos o registro eletrofisiológico, o medidor, para ver o que aconteceu com essa célula CA1 do hipocampo. E aqui está a demonstração. E o que aconteceu ali? Aconteceu, nesse processo, um aumento expressivo aqui da amplitude do potencial de ação. Então, o que vocês viram aqui foi, na verdade, uma informação que foi liberada nesse terminal pré-sináptico, que atingiu um dendrito, e foi feito o registro no corpo da célula CA1. E essa informação, então, ela está representada aqui. Ocorreu, então, um aumento da amplitude dos potenciais de ação. Vocês podem ver, o potencial de ação, ele estava numa linha basal, e após essa sinapse, aconteceu um aumento da amplitude, e esse aumento da amplitude, ele perdura relativamente por um tempo longo. E essa amplitude, esse aumento da amplitude, nós chamamos isso de LTP. É onde está acontecendo, então, a memorização, processo de memorização de longa duração. Toda essa circuitaria que a gente viu é que leva a informação para ela sair daquelas áreas provisórias, passar por todo esse circuito, através da potencialização de longa duração e ser armazenada, então, no sistema nervoso central, definitivamente. Então, isso nós chamamos de LTP, aumento da amplitude. Assim como nós temos a LTP, nós também temos a LTD. A LTD, por sua vez, ela acontece em duas regiões do sistema nervoso central. Uma delas é o hipocampo, que é essa região que vocês observaram aqui. E a outra região é no cerebelo, que é essa estrutura que está localizada aqui na parte inferior direita do sistema nervoso central. O cerebelo. São as duas regiões que acontecem a LTD. E o que significa LTD? Bom, vamos ver, começar pelo cerebelo. Cerebelo, aquela região, fica na parte inferior do encéfalo. Ali nós temos diferentes morfologias de neurônios. Nós temos ali células que são chamadas de células de Purkinje, que vocês estão vendo aqui lá representada. Ali também nós temos células entrepadeiras, que são essas aqui, que elas se enrolam, elas funcionam como se fosse uma trepadeira mesmo. Então, elas se enrolam na célula de Purkinje. E nós temos as células granulares, que emitem fibras paralelas, que também se conectam com as células de Purkinje. Então, a gente pode observar que as células de Purkinje são as células mais importantes que nós temos ali no cerebelo. E, juntamente com a célula de Purkinje, nós temos outras duas diferentes tipos de células que se conectam, ou seja, que fazem sinapses com essa célula, que são as células entrepadeiras e as células granulares que emitem fibras paralelas. Então, quando acontece essa sinapses simultaneamente, elas têm que acontecer simultaneamente, ou seja, as células entrepadeiras
elas liberam, através de uma sinapse excitatória, que é o glutamato, elas estimulam as células de Purkinje. Assim como, simultaneamente, ou seja, concomitantemente, as células granulares emitem as fibras paralelas, que também irão estimular as células de Purkinje, também liberando o neurotransmissor excitatório glutamato. Então, quando acontece essas duas células simultaneamente liberando neurotransmissor excitatório glutamatérgicos nas células de Purkinje, então aqui nós temos um exemplo. Nós temos as células entrepadeiras e as células das fibras paralelas. As duas simultaneamente liberaram, então, os potenciais de ação, e esses potenciais de ação ocorre, neste momento, uma redução da amplitude dos potenciais de ação. Então, ocorreu ao contrário do que nós vimos aqui, na LTP. Aqui ocorreu o aumento da amplitude, e ela perdurou. Aqui ocorreu uma redução da amplitude, e ela perdurou. Então, isso significa o quê? Que quando acontece essa LTD no cerebelo, que é essa estrutura aqui, ela está relacionada com hipotetizada como importante para a realização do aprendizado motor. Todo o aprendizado motor, ele usa essa via aqui, chamada de LTD, que é a ligação simultaneamente das células entrepadeiras com as células granulares, emitindo pelas fibras paralelas. Então, as duas juntas, simultaneamente, emitindo neurotransmissores excitatórios, diminui a amplitude desse potencial de ação. Isso é importante na estrutura do cerebelo para o aprendizado motor. Mas eu tinha comentado que, além de se encontrar esse LTD lá no cerebelo, ela também está presente no hipocampo. Só que no hipocampo nós já temos a LTP, que faz a potenciação de longa duração, aumentando a amplitude. O que iria fazer a LTD lá no hipocampo? A mesma coisa, mesmo processo. Só que no hipocampo, por sua vez, parece que ela está relacionada com a limpeza de memórias velhas, com a limpeza de memórias que não são mais usadas, que não são mais evocadas, que estão ali simplesmente sem serem utilizadas. Então, essas memórias, elas são eliminadas. E o mecanismo de eliminação dessas memórias antigas é feito pelo LTP lá no hipocampo. E no cerebelo, para as memórias relacionadas à parte motora. Então, vendo todo esse processo bioquímico e molecular, que a gente viu através da expressão gênica, então, de que forma que isso faz com que o nosso sistema nervoso central aprenda? Bom, a gente já viu que ele aprende, as pessoas aprendem porque o cérebro aprende. O cérebro aprende porque os neurônios aprendem. Vocês viram como eles aprendem, né? Os neurônios aprendem porque as sinapses aprendem. As sinapses aprendem porque o ambiente muda. E o ambiente muda por causas naturais e por intervenções sociais.
Então, isso é a neuroplasticidade. Se nós formos analisar nesses últimos 2 anos, nós tivemos presente uma pandemia do Covid-19, esse vírus. Então, se nós pegarmos o Covid-19, juntamente com a doença, multiplicada pela quarentena que nós passamos, quarentena forçada, né, para tentar combater, né, essa pandemia do Covid-19, aplicada por bloqueios nacionais, ela está relacionada com algumas alterações na expressão gênica do nosso sistema nervoso central, ou seja, alterações epigenéticas que aconteceram. E essas alterações estão relacionadas, como, por exemplo, ao pânico agudo, tédio, privações de sono, ansiedade, comportamentos obsessivos, acumulação, paranoia, comportamento suicida, violência doméstica, transtornos alimentares, alucinações, depressão e transtornos de estresse pós-traumáticos, que são os TEPTs, tudo isso a longo prazo. Então, esse vírus, na verdade, ele provocou uma metilação dos nossos genes, responsáveis por algumas redes neuronais no sistema nervoso central, que são responsáveis pela produção de serotonina, dopamina, noradrenalina, em geral as aminas. E essa alteração, ela trouxe um impacto muito grande em relação à expressão dessas doenças. E essas doenças, elas, de alguma forma, elas dificultam o nosso processo de aprendizagem. E aqui a gente pode dar um exemplo bem claro sobre isso, através de um neuropeptídeo que é produzido no hipotálamo. Tá? Onde é que fica localizado o hipotálamo? O hipotálamo fica localizado na região do diencéfalo, na parte anterior do diencéfalo. Então, nessa região aqui fica localizado o hipotálamo. Aqui nós temos núcleos especializados de neurônios que são responsáveis pela produção de diferentes tipos de hormônios. Então, a ocitocina é um neuropeptídeo que é produzido pelo hipotálamo. E a gente sabe que a ocitocina ela tem algumas funções importantes no momento do parto, na dor, está relacionado com a injeção do leite materno, mas no sistema nervoso central ele tem um componente que é muito importante, que está relacionado com a parte socioemocional. Então, as nossas crianças que foram retiradas de um ambiente escolar, onde elas estavam aprendendo, e foram colocadas nesse período da pandemia dentro de suas casas, elas tiveram mudanças de regras, mudanças de comportamento, como, por exemplo, algumas famílias tiveram os pais que perderam o emprego, brigas entre casais, separações, mortes, perdas de animais de estimação, mudanças de casa, mudanças de ambiente, e tudo isso gerou um estresse, gerou uma liberação de cortisol. E esse cortisol, ele tem um impacto muito grande na aprendizagem. Mas a ocitocina, ela faz justamente o processo inverso. Então, quando nós estamos na frente de um computador remoto, nós não temos como nos socializar. E a ocitocina, ela é liberada justamente quando nós estamos em sociedade. Porque na sociedade, na escola, por exemplo, um toque, um aperto de mão, uma troca de olhar, um abraço, isso tudo gera
uma empatia, um afeto, e automaticamente o sistema nervoso central libera ocitocina. E essa ocitocina faz o quê? Ela diminui a liberação de cortisol, portanto, diminui o estresse, porque a gente sabe que o cortisol, quando ele é liberado em excesso no nosso organismo, ele passa pela barreira hematoencefálica e ele vai lá na região do hipocampo, que a gente viu onde é que fica localizado o hipocampo, né, nessa estrutura aqui, e o cortisol inibe as sinapses. Se inibe as sinapses, não acontece a LTP e nem a LTD. E aí a nossa informação não é processada. Nosso aprendizado não é processado. Então, a ocitocina, ela diminui o estresse. Assim como lá no hipocampo, que agora vocês já sabem o que é o hipocampo, no hipocampo ela está relacionado com aumento da LTP e da LTD. Melhora muito a nossa memória, através da expressão gênica. Na amígdala são estruturas que estão relacionadas com as nossas emoções. A amígdala, ela melhora a nossa liberação de atividade simpática e parasimpática envolvido com sensações agradáveis, sensações boas, sensações prazerosas. Também no córtex pré-frontal está relacionado com uma melhor empatia. Isso a gente está falando de uma situação fisiológica, mas numa situação onde existe transtornos, como, por exemplo, depressão, bipolaridade, transtorno do espectro do autismo, esquizofrenia, ela melhora muito esses comportamentos, a ocitocina. Então, como é importante a socialização. Tanto é que esse artigo é um artigo do professor Roberto Lente, que eles fizeram no laboratório, para a sala de aula, o potencial de espectroscopia. Espectroscopia é uma espécie de capacete com eletrodos que capta as atividades elétricas do sistema nervoso central, das regiões corticais, tanto do hemisfério direito como do hemisfério esquerdo. Então, o que eles conseguiram observar? Quando nós estamos aprendendo através do ensino transpessoal, que é através da professora para o aluno, o aluno, ele automaticamente, quando ele está sentado na sala de aula, ele presta atenção no que a professora está escrevendo no quadro, né? Então, o olhar dele e a atenção dele vai para o quadro, e quando a professora para de escrever no quadro e olha para o aluno direciona o seu olhar para os olhos da professora. E assim ele faz simultaneamente, ele faz alternadamente entre o quadro, entre os olhos da professora, entre o quadro, entre os olhos da professora. E é dessa forma que o aluno consegue adquirir a atenção. Então, a atenção é importante, é um evento que antecipa todo o processo de memorização. E ela ocupa 50% da preocupação do aluno, porque os outros % ele tenta adquirir através da empatia da professora. Então, como é importante a ocorrência de aulas presenciais e não remotas, porque a partir das aulas presenciais nós conseguimos ter essa troca de empatia que facilita a liberação de ocitocina e melhora o aprendizado do aluno. Aqui nós conseguimos ver nesse artigo como o QI, né, que é o coeficiente de inteligência, ele depende
de modo de funcionamento das redes cerebrais. A gente sabe que nós temos uma mensuração, um número que nós mensuramos para identificar a capacidade de processamento da estrutura, como, por exemplo, do hipocampo. E esse valor, ele está dentro de um limiar que vai de 70 a 130. Então, esse limiar, a média dele é 100. Se nós estamos abaixo de 70, nós apresentamos um transtorno do desenvolvimento intelectual. Se nós estamos acima dos 130, nós temos uma superdotação. Sendo que os dois extremos são prejudiciais para o desempenho do aluno. Ou, às vezes, na parte de processamento de informações, ou, assim como na parte de socialização. Então, os dois extremos são prejudiciais. É óbvio que nós temos como aumentar esse processamento, né? A gente tem como aumentar essas medidas, como nós também podemos reduzir essas medidas. Ou seja, aqui do lado a gente pode observar que a gente pode subir as escadas, como nós também podemos descer as escadas. De que forma que isso acontece? Bom, sempre através da estimulação. A estimulação é um dos fatores importantes para que aumente toda, né, a neuroplasticidade do sistema nervoso central e, com isso, a gente consiga subir degraus. Quanto mais precoce nós conseguimos realizar essa estimulação, melhor vai ser para a capacidade, para processamento cognitivo desse indivíduo. Agora, nós também podemos reduzir, descer degraus. Então, a gente pode ver que no mundo inteiro, a média do coeficiente de inteligência do mundo todo é 100. Se nós pegarmos exclusivamente o Brasil, a média, o coeficiente de inteligência é 87 do Brasil. Claro que tem países que estão bem abaixo. E tem países que estão bem acima, como, por exemplo, o Japão, ele está em 113, o QI do Japão. Então, uma maneira de eu descer degraus, ou seja, de eu reduzir o meu processamento, é através do uso de mídias. Então, aqui a gente pode ver esse artigo aqui, ele é de 2021, e ele mostra exatamente, né, o uso da mídia na hora de dormir. Então, os indivíduos que passam muito tempo na frente de desktops, laptops, videogames, tablets, celulares, smartphones, e principalmente nesse período na hora de dormir, nas redes sociais. Então, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, foi feito com adolescentes e mostrou que, quando eles compararam adolescentes de 10 anos atrás, se observou que eles apresentam menos horas de sono. Sendo que 70% desses adolescentes, eles relataram dormir menos de 8 horas por dia. E a gente sabe que é durante o sono que nós temos a liberação da melatonina, e essa liberação da melatonina, ela é um hormônio extremamente importante, porque é através dela que nós vamos consolidar as informações que vão ser processadas lá no hipocampo, que vão sair das regiões provisórias para ir para as regiões definitivas. Então, é durante o sono REM que acontece isso. E, então, 70% relataram dormir menos do que 8 horas por dia. E a gente sabe que a privação do sono, ela apresenta, então, alterações negativas, como, por exemplo, a obesidade. A obesidade está relacionado com o aumento de ácidos graxos livres na corrente sanguínea. Esses ácidos graxos
passam pela barreira hematoencefálica, vão lá no sistema nervoso central, aumentam as interleucinas 6, que são citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias, elas estão relacionadas à redução da liberação da melatonina, assim também como está relacionado com o aumento do cortisol. A alteração inflamatória, o processo inflamatório que acontece entre as células gliais, que são outros tipos de células que nós temos no sistema nervoso central, podem provocar redução de sinapses, a redução de dendritos, de espinhos, uma redução da plasticidade e até a morte do neurônio. Processos inflamatórios crônicos. O adolescente pode se envolver com o uso de substâncias, atividades antissociais, violentas, ansiedade, depressão. A gente sabe que a ansiedade e a depressão são situações que nós temos liberação de cortisol no organismo, tendência suicida, além de prejudicar a atenção, a memória e o aprendizado. Tudo isso trazendo impacto desfavorável no desempenho acadêmico. Então, dessa forma, nós estamos descendo degraus. Já dizia o neuropsicopedagogo Pierluigi Piazzi que o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. E ele sempre defendeu que o estudo ele precisa ser solitário para um aprendizado eficaz. Então, ele confirma que durante a aula, o aluno ele entende, mas é durante o estudo solitário que ele aprende. E é óbvio, né, que o sono é um dos mais importantes para que ocorra todo aquele processo bioquímico que vocês viram para consolidar a memória. Se nós analisarmos, quando nós estamos, por exemplo, ouvindo palavras, nós temos áreas do sistema nervoso central que são ativadas, como áreas do córtex auditivo primário, secundário, áreas de Wernicke. São áreas que são estimuladas quando eu estou ouvindo. Quando eu estou vendo palavras, eu estimulo áreas da região occipital, localizado na área posterior do encéfalo. Quando eu estou falando, áreas motoras. Quando eu estou pensando, eu ativo áreas executivas, áreas que estão localizadas na região do córtex pré-frontal. Então, vocês podem ver que cada atitude que eu tenho, eu estimulo uma área diferente. Mas eu tenho como estimular todas essas áreas em conjunto para eu poder ter uma maior plasticidade e poder subir degraus, para ter o melhor processamento do meu coeficiente de inteligência. Vocês viram que quando cada situação eu estimulo uma estrutura por vez. Agora, se eu escrever durante uma palestra, durante uma aula, durante um evento, eu escrever, eu treinar a minha caligrafia, eu escrever, eu vou conseguir estimular todas essas áreas concomitantemente. Então, a gente pode ver aqui quantas áreas que são ativadas quando eu estou escrevendo. Então, como é importante a escrita e como ela contribui muito para o aumento da plasticidade e dessa forma eu consigo ter uma estimulação para o processamento das informações para eu poder subir degraus. Tá? Bom, para nós adquirirmos o conhecimento, primeiramente nós temos que prestar atenção naquilo que nós vamos realizar. A atenção, ela tem uma duração de 0,2 a 2 segundos. Então, ela é muito rápida. Existe a atenção sustentada, seletiva e a dividida.
A atenção, ela usa as vias sensoriais, como audição, a visão, o olfato, o paladar, o tato epicrítico, como o tato protopático. E após a aquisição da atenção, é óbvio que essa informação ela vai ter que ser processada, ela vai ter que permanecer provisória numa região do sistema nervoso central, que é as regiões corticais. Aqui a gente consegue visualizar quando nós estamos, por exemplo, ativando acesso à pronúncia e articulação das palavras, como funciona essa circuitaria neuronal através da estimulação de áreas do sistema nervoso central que emitem axônios e que têm a liberação de neurotransmissores com outras regiões. Então, forma uma rede neuronal que são estimuladas no momento quando eu estou pronunciando e articulando palavras. Quando eu tenho acesso aos significados daquelas palavras, daquela informação, olha as vias que são estimuladas. Quando eu tenho a percepção visual, quando eu estou tendo atenção a uma leitura sequencial, ao reconhecimento da forma das palavras. Então, isso tudo é ativado áreas específicas do sistema nervoso central, e essas áreas, elas emitem axônios que levam informações e que estimulam outras áreas, e assim formam uma rede, uma circuitaria neuronal. Quanto mais eu consigo fortalecer essas vias, melhor se torna a minha plasticidade. Por isso que nós temos, então, os diferentes tipos de memórias. Após a aquisição da atenção, a nossa memória ela vai ser armazenada a curto prazo. A curto prazo, ela tem uma duração de 30 a 60 segundos. Também conhecida como memória imediata, memória de trabalho. Após essa memória a curto prazo, que é uma memória que nós identificamos, por exemplo, quando nós vamos no mercado comprar alguns itens, ou quando eu saio do shopping e vou lá buscar o meu carro, ou quando eu marco um encontro com alguma pessoa numa determinada rua, ou quando me passo o número de um telefone e eu anoto, ou disco, ou passo para alguém. Então, a minha memória, a curto prazo, ela tem a capacidade de armazenamento de 9 dígitos. É o tempo que eu tenho para discar, ou para passar para alguém, ou para retirar meu carro daquele local. E aí, essa informação ela pode ser eliminada, pode ser totalmente apagada. Não preciso mais dessa informação. Mas a memória a longo prazo, ela tem uma memória mais duradoura, que pode durar também segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, e pode durar uma vida toda. A memória a longo prazo, existe a memória conhecida como memória declarativa, que é a memória que ela usa aquela rede neuronal que nós falamos, relacionadas com a LTP, que é a potenciação de longa duração. Aquele fenômeno eletrofisiológico que acontece lá no hipocampo. Essa é a forma de nós adquirirmos a memória declarativa, que ela pode ser subdividida em memórias episódicas, que são episódios que acontecem durante a nossa vida, como o nascimento do primeiro filho, o nascimento do filho, os 15 anos, uma viagem, a guerra da Ucrânia, algum evento que aconteceu durante um determinado período. Então, são memórias episódicas. O almoço com fraternização. As memórias semânticas são as memórias que nós adquirimos durante a nossa vida. Conhecimento que nós adquirimos. A memória não declarativa é aquela memória onde nós usamos a LTD, que vocês viram, que é uma memória que usa estruturas motoras, áreas motoras.
Tá? Então, o produto final é o mesmo, só que as vias são diferentes. A nossa memória, ela se forma a partir dos 3 anos de idade. Então, antes dos 3 anos de idade, a gente tem que ter muito cuidado em relação a crianças com influências ou experiências negativas, com abuso sexual, com privações sociais, com agressões. Tudo isso pode ter um impacto no desenvolvimento dessas crianças que vão alterar estruturalmente áreas do sistema nervoso central, como, por exemplo, o hipocampo, que é a área onde acontece o nosso processamento bioquímico para a consolidação da memória, e a amígdala, que são as áreas relacionadas com as emoções. Então, essas estruturas, elas são alteradas. Isso pode ter um efeito negativo no desenvolvimento dessas crianças, porque tu acaba tendo uma metilação nesses genes, e isso pode levar desde doenças como bipolaridade, depressivas, ansiedade, assim como transtornos disruptivos, como, por exemplo, o transtorno opositor desafiador, o transtorno de conduta, ou os transtornos explosivos intermitentes. Para nós consolidarmos uma informação através daquela circuitaria toda, a gente sabe que existe alguns processamentos que são árduos, como, por exemplo, a repetição. A gente sabe que eu vou repetindo uma determinada informação e uma hora ela vai ser armazenada. Mas também eu posso ter um mecanismo para acelerar essa LTP, para ela ter uma consolidação mais rápida, ela sair da região provisória para uma definitiva mais rápido, que é justamente com o auxílio da amígdala, que é onde nós temos o processamento emocional na nossa memória. Então, por exemplo, todo mundo deve lembrar o que estava fazendo no momento do dia 11 de setembro, há 20 anos atrás, quando aconteceu a queda das Torres Gêmeas. Então, por que a pessoa sabe o que estava fazendo ou sabe o local que se encontrava? Justamente porque teve um evento, um acontecimento que envolveu as emoções. Então, sempre que tiver uma estimulação, um evento que estimule as nossas emoções, a nossa memória ela é mais rápida processada. E aqui nós temos a via para que aconteça isso. Então, vocês já sabem que as nossas informações, elas ficam armazenadas nas áreas corticais, como eu mostrei para vocês, provisoriamente. Essas informações, durante o período noturno, que é o período que acontece a consolidação devido à liberação de hormônios como a melatonina, essa informação, então, ela sai das áreas corticais, passa pelo giro do cíngulo, segue para o lobo temporal até chegar no hipocampo. Lá no hipocampo, vocês já sabem todo o mecanismo que acontece ali. Lá no hipocampo, concomitantemente àquele acontecimento lá no hipocampo, nós vamos estimular a amígdala, que também está localizado na parte anterior do hipocampo, também no lóbulo temporal. E a amígdala, ela vai, primeiramente, estimular duas vias. Uma via é a região do hipotálamo, lá onde tem a liberação de hormônios. Então, aqui nós vamos estimular a atividade simpática, parasimpática e também a secreção de hormônios. Concomitantemente à estimulação simpática, eu também vou estimular a região do giro do cíngulo, aonde está a nossa agressividade,
Após essas duas estimulações, eu, pelo menos, não pego o meu córtex pré-frontal desprevenido. Dessa forma, eu já liberei os hormônios necessários e já preparei o meu organismo para aquela informação que vai ser armazenada. Isso, após eu estimular essa via hipotalâmica e essa via do giro do símbolo anterior, eu retorno a informação para o hipocampo. Para o hipocampo, então, essa informação ela vai seguir pelo fórnix, pelas regiões do fórnix, que são vias axonais, que vão agora, lá no hipotálamo, estimular o núcleo mamilar, os núcleos mamilares. Esses núcleos mamilares vão estimular agora as regiões do núcleo anterior do tálamo, localizado aqui. E o núcleo anterior do tálamo vai emitir a informação para o giro do cíngulo, para as regiões corticais. Concomitantemente a essa via, também vai ser estimulado a área septal. E a área septal, ela está envolvida com o prazer, com as sensações de prazer. Então, desta estrutura da área septal, a informação, então, vai ser enviada para as regiões corticais, onde ela vai ser armazenada definitivamente. Então, aqui a gente consegue ver todo o processo de circuitaria que acontece para uma informação emocional ser processada. Claro que existem, no momento que ocorre a consolidação das nossas memórias, dentro da célula, nós temos a transcrição de genes. E aqui a gente consegue ver que uma dos genes importantes para que ocorra a transcrição dessas informações que vão ser armazenadas definitivamente, que passam lá pelo hipocampo, é um gene chamado ZIF268. Então, esse ZIF268, ele aumenta a transcrição a síntese proteica dele, para que a informação ela passa pelo hipocampo e seja consolidada definitivamente. Bom, e a última parte, para que o nosso aprendizado ele realmente seja consolidado, eu preciso de um hormônio importantíssimo, que é liberado a partir das 22 horas em crianças e 23 horas em adolescentes, que é a melatonina. Melatonina que é produzido a partir da glândula pineal, localizada no diencéfalo. Essa glândula, ela tem células chamadas de pienalócitos. Esses pienalócitos, eles usam a matéria-prima, que é a serotonina, para confecção, ou seja, para a produção da melatonina. E com isso, então, essa melatonina, ela é liberada a partir das 22 horas em crianças, ela tem o pico máximo, e 23 horas em adolescentes. Ela fica sendo secretada a noite toda, até às 6 da manhã. Mas ela tem o pico maior às 22 e às 23 horas. Por isso que a criança, ela precisa estar, para um bom aprendizado, na cama a partir das 21 horas. Crianças e 22 horas o adolescente. Mas, principalmente, no ambiente que seja totalmente escuro, porque quem vai estimular a liberação da melatonina é a nossa retina. Então, se tu está na frente do computador, redes sociais, com uma luz ligada, ou alguma iluminação, a retina ela bloqueia a liberação da melatonina e aí ela não acontece. E aí vai dificultar o teu processamento e a tua consolidação da memória. Assim também como o cortisol, se o meu cortisol estiver alto,
que o cortisol é um hormônio que é liberado a partir das 7h30, 8 horas da manhã, e ele é usado durante todo o dia. Se o meu cortisol no final do dia estiver também em níveis altos, ele também vai prejudicar a secreção da melatonina. Bom, esse artigo aqui mostra como que o sono ele é importante, porque aqui mostra exatamente um estudo que foi feito numa escola, onde um grupo de pessoas separaram uma turma de 40 alunos, 20 alunos para cada lado, onde foi passada uma série de informações curiosas, símbolos, curiosidades. E após a passagem dessas informações, 20 alunos permaneceram em sala de aula, continuando com as suas disciplinas na sequência. E o outro grupo de 20 alunos foi levado para uma sala, num ambiente escuro, onde tinha colchonetes e eles poderiam dormir. E aí, então, 6 dias depois, foi feita a reunião, novamente, desses alunos, tanto os que permaneceram em sala de aula, como aqueles que ficaram dormindo, e eles observaram que aquelas crianças que deram continuação na sequência de disciplinas praticamente não lembravam de muita informação. Enquanto que aqueles que dormiram, que realmente dormiram, eles conseguiram, então, memorizar as informações necessárias que foi passado 6 dias atrás. Então, isso a gente pode ver como é importante o sono. Tá? O sono, ele tem algumas fases, que vai desde a vigília até o sono REM. A criança recém-nascida, ela tem uma porcentagem maior de sono REM do que o sono não REM. Depois de 1 ano, isso muda. E aí, predomina, então, o sono não REM e 20 a 25% do sono REM. E é justamente no sono REM onde nós temos todo o processamento que acontece lá, bioquímico, da nossa memória. E também a liberação da melatonina, que é um hormônio responsável para que aconteça essa consolidação, todo esse processo que nós vimos de LTP, LTD, lá na região do hipocampo, para que as informações que eu aprendi durante o dia sejam, de alguma forma, consolidadas. O ciclo todo do meu sono, ele dura 90 minutos. Então, de 90 em 90 minutos, eu acordo e começo o meu processamento, o meu ciclo, tudo novamente. E é justamente no sono REM que também acontecem os sonhos, os meus sonhos, e é onde acontece a consolidação da minha memória. Algumas formas que existem para mim estimular também a minha memória, ou seja, o meu hipocampo, é através do exercício físico. Então, a gente pode observar aqui que quando eu realizo um exercício físico, o meu músculo, ele secreta na corrente sanguínea uma proteína chamada de catepsina B. E essa catepsina B, ela cai na corrente sanguínea e ela vai lá para o sistema nervoso central. E lá no sistema nervoso central, ela atua na expressão gênica do aumento de alguns fatores neurotróficos, como BDNF, DCX, P11, que são fatores neurotróficos que estimulam a neurogênese do hipocampo e que auxiliam muito no aprendizado e na consolidação das minhas memórias. Muito obrigado. Aqui está as referências bibliográficas que foram usados para essa palestra, e agradeço de coração a todos. Um grande abraço.